Olá, meu irmão e minha irmã. Sejam bem-vindos a mais uma leitura da Liturgia da Palavra. Hoje, dia 23 de julho de 2019, terça-feira, 16ª semana do Tempo Comum. A cor litúrgica de hoje vai ser a verde. Nós lembramos também de Santa Brígida, uma santa muito comum lá na Europa. A primeira leitura de hoje está no livro do Êxodo, capítulo 14, versículos 21, depois vai até o capítulo 15, versículo 1. E naqueles dias Moisés estendeu a mão sobre o mar, e durante toda a noite o Senhor fez soprar sobre o mar um vento leste muito forte, e as águas se dividiram. Então os filhos de Israel entraram pelo meio do mar, a pé enxuto, enquanto as águas formavam como que uma muralha à direita e à esquerda. Os egípcios puseram-se a persegui-los, e todos os cavalos do faraó, carros e cavaleiros, os seguiram mar adentro. Hora de madrugada, o Senhor lançou um olhar desde a coluna de fogo e da nuvem sobre as tropas egípcias e as pôs em pânico. Bloqueou as rodas dos seus carros de modo que só a muito custo podiam avançar. E disseram então os egípcios: fujamos de Israel, pois o Senhor combate a favor deles contra nós. O Senhor disse a Moisés: estende a mão sobre o mar para que as águas se voltem contra os egípcios, seus carros e cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao romper da manhã, o mar voltou ao seu leito normal, enquanto os egípcios em fuga corriam ao encontro das águas, e o Senhor os mergulhou no meio das ondas. As águas voltaram e cobriram carros, cavaleiros e todo o exército do faraó, que tinha entrado no mar em perseguição de Israel. Não escapou um só. Os filhos de Israel, ao contrário, tinham passado a pé enxuto pelo meio do mar, cujas águas lhe formavam uma muralha à direita e à esquerda. Naquele dia o Senhor livrou Israel da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos nas praias do mar, e a mão poderosa do Senhor agir contra eles. O povo temeu o Senhor e teve fé no Senhor e em Moisés, seu servo. Então Moisés e os filhos de Israel cantaram ao Senhor este cântico. Palavra do Senhor. O responsório é o cântico que é a continuação da primeira leitura. Está em Êxodo capítulo 15. Com o refrão: ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar a sua glória. Ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar a sua glória. Ao soprar a vossa ira, amontoaram-se as águas, levantaram-se as ondas e formaram uma muralha, e imóveis se fizeram em meio ao mar as grandes vagas. Ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar a sua glória. O inimigo tinha dito: hei de segui-los e alcançá-los, repartirei seus despojos e minha alma saciarei, arrancarei da minha espada e minha mão os matará. Ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar a sua glória. Mas soprou o vosso vento e o mar os recobriu, afundaram como chumbo entre as águas agitadas. Estendestes vossa mão e a terra os devorou. Ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar a sua glória. Vós, Senhor, o levareis e o plantareis em vosso monte, no lugar que preparastes para a vossa habitação, no santuário construído pelas vossas próprias mãos. Ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar a sua glória. Ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar a sua glória. Aclamação. João, capítulo 14, versículo 23. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem me ama realmente guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e a ele nós viremos. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Evangelho desta terça-feira está em Mateus 12, versículo 46 a 50. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora procurando falar com ele. E alguém disse a Jesus: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: eis a minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que estás no céu, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra. Eu vou fazer apenas uma observação. O evangelho de hoje
é o mesmo do dia 16, dia de Nossa Senhora do Carmo. Se você observar, não sei se você assina o material impresso da Deus Conosco Dia a Dia, ou o Liturgia Diária da Paulus Editora, ou você acompanha pelo aplicativo, né? Tem um aplicativo Liturgia Diária também da Canção Nova, que você pode baixar e você tem toda a liturgia do mês. Vale a pena. Desculpe. E eu não vou me delongar muito, porque eu já fiz uma breve explicação na semana passada, né? Inclusive devido também a esses ataques que Nossa Senhora tem sofrido. E vou dizer claramente, precisamos defender não só a nossa fé, mas defender a pessoa de Nossa Senhora, porque ela não está morta, ela está muito bem viva, junto com o Senhor Jesus. A gente não pode também achar que só porque morreram no plano terrestre, no plano corporal, né? No caso os santos, né, estou falando, mas tanto Jesus quanto Nossa Senhora não escaparam da morte, morreram, desceram à mansão dos mortos. Mas Jesus ressuscitou, fez sua assunção, e quando Maria, Nossa Senhora Mãe Santíssima, morreu, o Senhor Jesus fez O Senhor Jesus fez sua ascensão e Nossa Senhora fez a assunção. Não foi por ela mesma que ela subiu aos céus, foi por Jesus, pela vontade de Jesus, que ela foi inteira para os céus, corpo, alma e espírito. Certo? É o que diz a tradição católica. E os santos? Bom, os santos foram ao céu. O corpo está aqui, ou virou cinza, ou virou pó, né? Como se diz, ou alguns estão dando testemunho até hoje. Corpo incorrupto de São Padre Pio, a menina que viu Nossa Senhora de Lourdes, né? Tem vários santos com o corpo incorrupto. Não é mumificado, não foi feito um preparado lá para o corpo ficar lá. Não, o corpo está incorrupto mesmo, né? Para ver como, por isso que eu sempre repito, né? Esses santos dão testemunho de Cristo ainda, mesmo depois do corpo falecido, do corpo morto. A alma está com o Senhor Jesus, né? A alma e espírito está lá, na glória. Então, a questão aqui é, a princípio, Jesus parece que está renegando sua mãe, mas eu já fiz uma meditação particular, que talvez você não concorde, meu irmão, minha irmã, mas que sirva também de uma, como diz, uma forma de instigar também para meditar esse evangelho. E no caso eu vou indicar, eu não coloquei naquela playlist chamada Ser Católico, que está aberta ao público, né? Que você pode estar verificando os vídeos que eu acho interessante, que pode te ajudar aí na sua formação católica, esclarecer algumas dúvidas e até fortalecer a sua fé. Até tirar também da preguiça, né, espiritual, tibieza, deserto, etc. Mas existe uma homilia do Frei Josué, que você pode estar verificando no canal da Associação Evangelizar é Preciso, ou TV Evangelizar, que ele fez uma homilia na manhã do dia 16 de julho deste ano, a homilia das 7 horas da manhã, porque ele veio aqui para Curitiba, né, no dia 15, e fez a missa logo cedo do dia 16, dia de Nossa Senhora do Carmo. Ele explica esse evangelho. E ele fala mesmo, abertamente, que Nossa Senhora fez a vontade do Senhor. Não devemos pensar que Nossa Senhora não fez a vontade do Senhor. Imagina, ela que mais fez a vontade do Senhor acontecer, né? E como estamos falando de Nossa Senhora novamente, novamente vai, né, sua imagem, sua pessoa vai ser atacada. E que Deus tenha piedade desses hereges modernos, né? Ninguém precisa ir para a fogueira, a gente tem que pedir a conversão mesmo na base da paz, da oração. Lembrando, que eu já falei, repito, o demônio não tem mãe. Não tem mãe nem no plano físico, muito menos no espiritual. Poderíamos dizer que ele tem um pai, mas Deus Todo-Poderoso é criador.
ele tem um Criador, certo? Nem preciso ficar explicando muito, né? Por que o demônio nos odeia, os filhos de Deus? Por que o demônio odeia tanto os filhos de Deus? Nós temos uma mãe terrestre, que mesmo que pode ter abandonado a gente, não nascemos de proveta, não nascemos no tubo de ensaio, nós nascemos do ventre de alguém, de uma mãe. E temos uma mãe espiritual, Nossa Senhora, né, que está lá no céu, muito bem viva, obrigada. Segundo, Nossa Senhora, em seu silêncio, guardava tudo em seu coração e era obediente ao Senhor, à vontade do Senhor. E um terceiro ponto que eu refleti, e que todo católico, antes de partir para a briga em cima de pessoas que não acreditam, tenham em mente. Eu estou falando para pessoas católicas. Todas as aparições de Nossa Senhora, todas as imagens, reproduções iconográficas, imagens, Nossa Senhora está ou sem o menino Jesus, com as mãozinhas postas em oração, mas Senhor Jesus está no ventre dela, ou seja, Senhor Jesus está para nascer. Então ela é o ostensório perfeito do Senhor Jesus. Ou então aquelas imagens que tem Senhor Jesus menino nos braços, né, que ela tem ele nos braços. Também é a imagem do ostensório perfeito, certo? Eu posso até falar uma bobagem, mas eu vou dizer com todas as letras. Independente da imagem de Nossa Senhora, pode ser a imagem de Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de La Salete. Ela não está com o menino Jesus nos braços, mas ela está com ele no ventre. Ela é o ostensório de Jesus. E se for uma imagem de Nossa Senhora do Carmo, a boa mãe dos irmãos Marista, a imagem de Nossa Senhora que apareceu para Santo Antônio de Pádua, que ela acede o menino Jesus nos braços de Santo Antônio, ela ainda é o ostensório perfeito. Eu posso dizer que ela é o ostensório que nunca deixa de estar, ela nunca está sem Jesus. Ela está ou com Jesus no ventre ou ela está com Jesus nos braços. Porque o que é o ostensório? Você vai lá no cerco de Jericó. Todos nós nos ajoelhamos e aí vem o padre, né, ou o diácono, né, coloca Jesus Eucarístico lá dentro do ostensório, pãozinho branco, e faz o passeio com ele, né, na parte, né, se for a apresentação do Senhor Jesus, né, no ostensório e tudo, recebemos a bênção, cantamos de louvado seja o Senhor Jesus, né, todos os cantos relacionados à Santa Eucaristia. Aí depois a pessoa dá a bênção, o presidente daquela hora, seja padre ou diácono, faz a bênção, tanto é que ele tem um manto que é tipo uma luvinha para não tocar no ostensório, né? Respeito. Faz a bênção, e o que ele fala? Deus os abençoe, né? Vão em paz, e, enfim, para dizer que acabou o rito. E o que acontece? Senhor Jesus Eucarístico é retirado, o ostensório fica vazio, fica sem graça. Você nunca sentiu isso? Você nunca ficou até o fim mesmo? Tem gente que já sai correndo, né? Mal o padre dá a bênção no cerco de Jericó, já caiu fora, já nem para dizer tchau direito para Jesus. Fique um pouco além para você ver. A pessoa tira o Senhor Jesus, coloca na toalhinha, pede para o ministro da Eucaristia colocar lá numa bandeja com todo cuidado, né? Se ajoelha, né? Tudo. Acabou. Aí fica só o quê? O corpo do ostensório sem graça. Então Nossa Senhora está com a graça do Senhor em qualquer imagem que ela esteja. Ela é o ostensório perfeito. Então devemos ter muito respeito com ela. Se de repente você, católico, conhece alguém que é outro católico, está desrespeitando, está caindo nessas falácias, nessas fake news, nessas heresias mesmo, de ter que detonar a imagem de Nossa Senhora, diga a ele que Nossa Senhora é o ostensório perfeito, porque ou está com Jesus no ventre, ou está com ele nos braços, né? E agraciado seja aquele que receber o menino Jesus dos braços de Nossa Senhora, como aconteceu com Santo Antônio, ou como aconteceu com São José, não é? Vamos meditar a respeito, sabe? Só quem ama Nossa Senhora vai honrá-la em oração, defendê-la mesmo. Mas eu já cheguei no ponto de não bater boca com essas pessoas. É melhor rezar e pedir que Nossa Senhora, o ostensório perfeito do Senhor Jesus, seja ele exposto, seja ele escondido,
possa acabar com essas heresias, certo? Lembrando que existe um título de Nossa Senhora pouco conhecido, que você pode estar verificando isso na plataforma ACI Digital. Existe ou é o site da aleteia.pt, mas é uma das duas. Uma das duas plataformas digitais aí de notícias católicas. Existe um título de Nossa Senhora chamada Nossa Senhora Exterminadora de Todas as Heresias. É um título que existe, que ela extermine todas as heresias, certo? Só quem for fiel até o fim a Senhor Jesus, porque isso detona a questão de estarmos adorando Nossa Senhora. A gente está adorando Jesus, que está ou no ventre dela ou nos braços dela. Ponto final. Certo? Então agora você tem argumentos também para jogar na cara, digamos assim, né? Não é jogar na cara, botar a verdade. Se a pessoa quiser acreditar, acredita. Não quiser, problema da pessoa, coloca a pessoa num cerco de Jericó, lá no caixinha de oração, tá bom? E não se esqueça de rezar pelos padres da sua paróquia, da sua arquidiocese, reze para o bispo, para o arcebispo, tá bom? E seja um bom católico também. Tem argumentos fortes para defender tanto Nossa Senhora quanto o Senhor Jesus, que fica muito magoado também de ver tanta coisa sendo falada em respeito à sua mãe, né? O Senhor Jesus está com o coração mais sangrando ainda. A coroa de espinhos dele encravou no crânio, assim, tá doendo ainda. Ninguém fala mal de mãe de ninguém. A gente não pode nem falar mal da mãe do nosso colega, do nosso irmão, quanto mais a mãe do Senhor Jesus, né? Então, vamos em paz, que Deus nos abençoe, nos dê fortaleza, fortalecimento na fé, coerência em nossas atitudes, mas também coerência em nossos pensamentos, né? A gente não pode ficar aceitando qualquer coisa, porque Deus vai ser Deus até a eternidade, até o fim dos tempos. Não é porque, não, é tudo moderno, mudou as concepções das coisas. Só se for para você, tá? Só se for para o seu vizinho. Então vamos rezar para eles, por eles também. Deus nunca vai deixar de existir, Nossa Senhora nunca vai deixar de existir, só porque algumas pessoas estão aí dizendo coisas feias e contrárias à nossa fé católica. Então seja um defensor da fé, meu irmão, minha irmã, é o que eu peço. Se puder rezar um terço, né? Nossa Senhora agradece bastante. Um ótimo dia a todos, ou uma ótima noite, não sei que horas que você vai ouvir esse áudio, mas sejamos combatentes na fé e fiéis até o fim. Deus nos abençoe.